Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. A entrega do Prêmio de Redação e Desenho. A premiação acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D em tons de azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui, no canto esquerdo, um púlpito e no canto direito uma mesinha que carrega os troféus aos premiados. A apresentação inicia-se com Josane falando de pé diante do púlpito. Ela é uma mulher branca de cabelos lisos, longos e loiros. Ela traja calça bege, blusa preta e por cima usa um blazer preto. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. É ela quem anuncia os vencedores e os apresenta e convida a subirem no palco. Aparece no palco Afonso Borges. Ele é um homem branco que possui cabelos cacheados brancos que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Possui barba de mesmo tom. Ele traja calça preta e blusa branca. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro preto. Mais sensível e, mais do que isso, um momento que resume, né, Sérgio, o que a gente faz. Isso aqui é, de fato, um resumo. Neste sentido, eu queria pedir para que as pessoas mais importantes desse contexto do Prêmio de Redação se levantem para receber nossas palmas, que são os professores e as professoras. Por favor. Muito obrigado. Já começou ruim. Oh, meu Deus do céu. Que é Deus lenço. Enfim, o projeto, desde o início, foi esse. Reunir autores, trazer a Araxá essa carga de literatura, e hoje a gente vê o resultado na palavra dos professores. Todos eles me dizem como os alunos que há 13 anos atrás tinham 10 anos e hoje têm 23, são pessoas leitoras, são pessoas que passam no Enem com facilidade, são pessoas que lidam e convivem com a própria vida com mais facilidade, né? Porque eu acho que, no fundo, é essa a função da literatura, de criar esse ambiente no qual as pessoas consigam se compreender, né? Compreender a si próprio e o mundo. E, por isso, a segunda salva de palmas vai para esses maravilhosos autores que estão aqui presentes. Muito obrigado.
vamos dar sequência ao festival, se Deus quiser, e a Lei Rouanet via CBMM permitir, ano que vem a gente está aqui de volta, tá? Vou passar a palavra de novo para a Josane. Um ótimo dia para todos. Antes de anunciar os vencedores do Prêmio de Redação e de Desenho do Fli Araxá, queremos destacar outra iniciativa muito especial do festival, a Maratona de Leitura Seja Breve, uma parceria do Fli Araxá com os idealizadores Bernardo Azenberg e Cadão Volpato. Nessa atividade, cada participante inscrito recebeu um livro surpresa e teve 4 horas para lê-lo e, a partir dele, criar uma redação autoral. As produções foram avaliadas por uma comissão e os 10 melhores textos recebem hoje o prêmio em dinheiro de R$ 300. Para falar da Maratona de Leitura Seja Breve e entregar o prêmio aos vencedores, convido Bernardo Azenberg. E eu vou anunciando até ele chegar, os vencedores, e eu peço também que eles venham ao palco para a gente fazer uma foto de registro desse momento. Então, que rufem os tambores para a gente anunciar os vencedores da Maratona Seja Breve. Ariane Barbosa Pires de Andrade, Marielle Dalmônica, Paula Dibe, Natália Raquel Ferreira de Castro, Larissa Andrade Santos, Juliana Silva, Maria Inês Barbosa Lages, Marília Guimarães Vieira, Vitória Silvia de Almeida e Ana Laura Alves da Silva. Viva as mulheres! Cadê o microfone? Pode falar aqui no meu? Pode ser aqui? Prefere? Pode. Josane sai do palco e um homem toma seu lugar no púlpito. Ele é branco, possui cabelos ondulados curtos de tom grisalho e barba de mesmo tom. Ele traja calça e blusa preta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro fino. Ao seu lado direito, em cima do palco, estão de pé inúmeras mulheres. Foi tão generosamente acolhida pelo Afonso, e eu agradeço muito por isso. A editora Seja Breve publica livros que são breves, o nome diz tudo, né? A ideia são livros curtos, mas que tenham contundência, boas histórias, bem escritas e que permitam uma leitura relativamente rápida. E, bom, estão aqui as ganhadoras. É interessante que dos 25 nomes inscritos, 23 foram de mulheres. É um fenômeno interessante, todo mundo que acompanha as leituras hoje em dia sabe que as mulheres estão com uma presença impressionante, muito importante, acho que historicamente numa virada sensacional. Eu quero só ler muito rapidamente para dar uma ideia para vocês. Eu estou com as redações todas aqui, né, que foram escritas à mão, a lápis, eventualmente a caneta, ontem, numa sala aqui na oficina, no espaço oficina, e eu queria só ler para dar uma ideia muito rapidinha de como as leituras se deram, e esse é um trecho escrito pela Vitória, está aqui, né? E ela leu o livro Despaixão, né, da Paula Lopes Ferreira, que é um livro que parte de uma história, uma vivência de violência doméstica muito forte. E aqui ela diz: o que chama atenção no modo como o livro é escrito é em relação a como a autora consegue descrever o sentimento de amargura e caos diante da situação vivenciada por essas mulheres, especialmente na página 43, onde há uma metáfora de uma série de pensamentos sendo jogados e proferidos na cabeça da mulher, trazendo uma sensação de desespero e ansiedade. E assim vai. E as redações escritas, elas têm uma profundidade muito surpreendente e
quando eu passo isso para os autores, eles ficam admirados e emocionados com esses retornos. Então é isso. Muito obrigado a vocês e muito obrigado especialmente aos participantes todos da maratona. Vamos fazer a foto? Fica no meio. Josane volta para o palco, toma seu lugar diante do púlpito e o homem se junta às mulheres que estão no palco para tirar uma foto. Em seguida, todos descem do palco e Josane volta a apresentar e convidar os vencedores a subirem no palco. Vamos aplaudi-las, né, gente? De novo. E a iniciativa também do Bernardo. Pode descer por ali. E agora a gente tem mais um momento importante, outra novidade. E antes de anunciar os vencedores deste ano, queremos lembrar que este prêmio não é apenas uma celebração da escrita, mas também uma porta que se abre para trajetórias de vida. O que nasce aqui, no encontro de jovens com a leitura e a palavra, pode florescer muito além do que imaginamos. Exemplo disso são as histórias de Carlos Vinícius, curador do FLI Araxá, João Vitor Santos, escritor e MC, e da estudante Ariana Emanuele Martins Santos, dos Santos da Silva. Eles estiveram exatamente no lugar de vocês. Foram um dos vencedores do prêmio de redação quando crianças. Suas jornadas são a prova de que a literatura pode transformar destinos e que cada texto escrito, com verdade e dedicação, pode abrir caminhos para inspirar os nossos... pode transformar destinos e que cada texto escrito, com verdade e dedicação, pode abrir caminhos para inspirar os nossos finalistas e todos nós vamos assistir agora aos depoimentos destes 3 vencedores. No telão. Prêmio de redação em 2016, com 13 anos de idade. Inicia-se um vídeo em um telão que fica à esquerda do palco. O vídeo mostra diferentes jovens falando. Seu jeito de agir, seu próprio universo para onde fugir. A leitura muda a gente. Mostra que devemos amar sendo o outro diferente. A única maneira de influenciar a geração futura é com muito amor, respeito e, principalmente, leitura. Eu fui a última criança da minha sala no primeiro ano a aprender a ler. E aí eu lembro da felicidade da minha professora quando eu consegui ler as primeiras coisas. Assim. Eu me aproximei muito desse universo da literatura por causa disso, por causa da felicidade das minhas professoras e do incentivo que elas me davam. Eu não tinha conhecimento nenhum sobre o festival. Eu lembro de cenas muito específicas, da professora chegando na sala, dela falando sobre o que era o FLI Araxá. Ela falou com tanto entusiasmo, assim, ela falava, gesticulava e dizia várias coisas boas sobre o festival, até introduzir essa ideia do prêmio de redação, do concurso de redação, né? Com 13 anos de idade, eu não sabia o quão importante foi aquele momento, mas eu sabia que a partir dali tudo seria diferente. Tem uma cena na minha cabeça de que não tinha nenhuma criança negra segurando o troféu, assim. Porque são várias categorias, né? Então vai subindo várias crianças ao longo do tempo e eu não me vi ali, sabe? Então isso poderia ter me causado uma grande tristeza, sabe? Mas em algum lugar existe um conforto de, pelo menos eu tô aqui. E eu espero que a partir daqui isso seja diferente. E foi muito. Eu acho muito importante quando o prêmio de redação leva dinheiro para dentro da minha casa pela primeira vez. Porque pessoas como eu, quando começam a atingir 13, 14 anos, começam a existir outras preocupações do tipo, você é um gasto para dentro de casa de alguma forma. Então você precisa contribuir com isso. E é muito difícil começar a pensar sobre como fazer isso com 13 anos de idade, se você tem que estudar, se você tem várias outras coisas para fazer. Ver o sorriso da minha avó, da minha família, sabendo que eu estava levando dinheiro para casa pela primeira vez a partir da literatura, isso me fez quem eu sou hoje, definitivamente.
Meu nome é Ariana, tenho 9 anos e moro em uma fazenda na zona rural de Araxá. Meu nome é Ariana Emanuele Martins dos Santos da Silva. Eu tenho 15 anos e estou no primeiro ano do ensino médio. O título da minha redação é Ler, Viver, Imaginar. Eu não imaginava que uma redação que eu fizesse na escola ia se tornar algo tão gigante, tão grande. Foi meio que uma felicidade muito forte, porque na minha cabeça eu era muito petitinha para ganhar um prêmio tão grande daqueles. Naquele dia, além de ter conhecido vários autores e escritores de vários livros também, que foi uma coisa muito incrível para mim, a admiração da minha mãe vendo que eu ganhei um prêmio daquele, tipo, eu também. Os meus colegas também ficaram muito felizes por mim. Então, tipo, ver aquele tanto de pessoas me admirando no momento, a quantidade de pessoas que estavam no Fli Araxá, que me parabenizaram, que me fizeram crescer e ficar bem grande lá dentro, eu fiquei muito feliz com isso. Foi uma sensação maravilhosa. Como moro na zona rural, meus pais trabalham no campo e não possuem muito tempo livre. Não tenho muitas oportunidades de viajar fisicamente. Mas quando leio um bom livro, acabo imaginando fazendo parte da história. Eu ainda acho que é realmente isso que eu falei, porque como eu disse na redação, a gente mora na fazenda. Até hoje a gente ainda mora na fazenda. Então acho que a leitura, quando eu leio algum livro que eu me identifico muito com o livro, eu acabo fazendo parte da história do livro. Da minha base de convívio, a gente não tem muito pessoas que estão acostumadas a ler essas coisas. Porém, eu me inspiro muito em pessoas da minha escola mesmo, como professores, que nos incentivam muito a ler. Admiro muito meus pais, porque, nossa, são pessoas incríveis, a minha mãe e meu pai, que eu posso dizer que me trouxeram até aqui hoje, né, para estar vivendo isso, que é minha mãe e meu pai e meus irmãos também. A personagem das histórias infantis que mais aparece comigo, Alice. Sou curiosa como ela. De todos os gêneros, sempre somos incentivados a ler. Você vai ler algum livro que você meio que faz parte da história. Aquilo lá, acho que já muda muito o seu pensamento sobre quando você vê alguma coisa daquele tipo acontecendo na sua vida, tipo, já muda totalmente. Você já sabe como reagir a algumas coisas, porque, querendo ou não, alguns livros, eles te ensinam como você deve reagir e agir em tais lugares, em lugares específicos, tipo na escola, trabalho, essas coisas. Eu creio que eu quero estar formada daqui a 10 anos, tendo uma estabilidade boa, dando tudo de bom e do melhor para minha família, para minha mãe, para o meu pai, porque eles realmente merecem. Eu quero fazer faculdade fora, então, tipo, eu pretendo trabalhar para conseguir fazer faculdade fora, para ter uma vida financeira quanto muito boa. Se não fosse aquela Ariana de 9 anos que fosse persistente, que queria correr atrás dos sonhos, eu não estaria aqui hoje. E que eu agradeço muito por ter sido a pessoa que eu fui com 9 anos, porque sem ela eu não estaria aqui. Sou Santos MC, poeta, escritor, rapper aqui da cidade de Araxá. Oi, calma, mãe. Me revoltei com o Estado. Se o funk virar crime, eu serei o mais procurado. E minha primeira lembrança do Fli Araxá foi com as professoras chegando, falando sobre o concurso de redação na escola. E eu, sem entender ainda a proporção de todo esse evento, de todo esse conteúdo literário e tal. E aí eu escrevo, na verdade, não uma poesia, depois eu transformei em poesia, mas a redação falando sobre o Peter Pan, porque o tema era a viagem na literatura. Foi chegando notícia de que o texto estava sendo bem avaliado na escola, até que chegou a notícia que, tipo, vai no sábado, tal dia, lá na fundação, que está pelo menos entre os 5 melhores. E aí foi chamando o primeiro nome, foi chamando o segundo, aí chegou um momento que falaram, ou é primeiro ou é segundo. E tive a felicidade de ser o segundo colocado naquele ano, com 9 anos ainda, no ensino fundamental. Eu acho que poder estar em vários lugares no Fli Araxá é uma prova que esse trabalho foi bem feito, porque eu posso publicar a minha letra no livro, eu posso recitar ela em público
através do slam, eu também posso mandar de improviso, que foi uma coisa que eu aprendi a fazer na Batalha de MCs. Meu calibre é a rádio, o som e a tela. Nossa fuga é no veículo de comunicação. Negaram moradia, criaram essas favelas. Abaixa a lei da vadiagem, ser poeta é a minha profissão. O slam, ele é literatura, só que ele não é visto como literatura justamente por ser algo não erudito, por ser algo que vem da rua, por ser algo que vem da margem, e que não necessariamente precisa estar escrito, e não precisa estar publicado para ser literatura. Ele é passado de geração em geração, de comunidade para comunidade. É uma forma das quebradas se conectar, das quebradas se conversar. Então, eu recito uma poesia que alguém que cresceu no outro extremo da cidade vai se identificar. É uma mensagem de todo seu lado, a mão está estendida, através da poesia você vai ficar vivo, através do slam, através da batalha de rima. Você pode vir cá que você vai ser acolhido e muitas vezes você receber um afeto, um amor, um abraço que às vezes não tem em casa. Nada a ver o que tem a dizer. Funk é cultura sim e nas favelas é molazeio. Ano passado, eu repeti uma poesia que eu já havia recitado em 2023. Eu tive a felicidade de ganhar os 2 anos consecutivos do slam, 2023 e 2024. Em 2024, eu recito a poesia da mãe, que é a primeira poesia do meu livro, que chama Pra Senhora Mãe, que eu conto justamente sobre a primeira vinda no Flieraxá, do concurso de redação, sobre tudo que a gente passou para chegar até ali. Mãezinha guerreira, ajudou a família inteira, largou a escola cedo para cuidar dos seus irmãos. Muitas vezes deixou de lado suas vontades, achava que era mais importante cumprir sua missão. Eu recito ela em 2023 ainda assim muito inseguro, lendo no telefone, só que em 2024, já depois de 1 ano de caminhada, eu recito ela decorada com a minha mãe na plateia, com a minha mãe vendo. Admirava as casas, prédios e paisagens, mas porque eu precisaria de mais espaço se eu já moro no seu coração. Todo dia esse é o dia, minha rainha, gratidão. Não sei o que seria da minha vida sem a senhora pra dar direção. Ou melhor, até sei, teria me desviado novo. O crime batia na porta, uma hora dessas eu estaria dentro de um caixão. Mas não. Não que ela não acreditasse em 2023, mas era uma coisa muito nova ainda. Mas em 2024 ela já viu o movimento consolidado, ela estava presente. Foi o dia que eu lancei o livro no Flieraxá também. Se hoje eu escrevo é porque ela me ensinou. Resiliência no olho da mulher quando tudo estava difícil. Criou 2 sozinha quando o mundo abandonou. E ao invés de ver revolta na mão dela, eu só vi um livro. Em junho de 2024, assim, marcou muito. E mãe, minha gratidão por ti é eternamente. A senhora sempre falou que livro é melhor que celular, então o que eu escrevi para a senhora vai ser presente. Muito lindo. Carlos Vinícius está aqui. Cadê você? Levante-se. O João Vitor está aqui. E a Eliane Emanuele, se estiver aqui, eu acredito que ela não pôde vir também. Mas fica a nossa homenagem a esses 3 exemplos. A gente avisou que era emocionante o prêmio de redação, né? Agora sim, iniciamos a premiação. Ao final, teremos a foto oficial com todos os vencedores do prêmio. Então, pedimos para que permaneça aqui no teatro. A entrega do prêmio de redação de desenho do Flieraxá é um dos momentos mais importantes do festival. Promovemos entre as escolas públicas e privadas de ensino fundamental e médio do município um concurso de redação e de desenho com o intuito de estimular a escrita, revelar novos talentos e incentivar a formação de novos leitores. Cada aluno foi instigado a desenvolver a sua criação literária e artística a partir do tema indicado pelo festival: a literatura na encruzilhada, o valor do livro e do escritor na vida de um país. Nessa 13ª edição do Prêmio de Redação do Flieraxá, 58 escolas inscreveram seus alunos, ou seja, 86% de toda a rede escolar. Foram 45 desenhos inscritos em 3 categorias e 57 redações em 3 categorias. No total, foram envolvidos na premiação cerca de 23 mil alunos da comunidade estudantil de Araxá.
O prêmio contempla 3 categorias de desenho, sendo categoria de 4 e 5 anos, categoria de 6 a 8 anos e a categoria de estudantes PCD, pessoas com deficiência, de 8 a 18 anos. Importante destacar que os estudantes PCDs entre 4 e 8 anos puderam participar da categoria 1 de desenho, que envolve crianças de 4 e 5 anos, e da categoria 2 de desenho, de 6 a 8 anos. A criação de uma categoria voltada a crianças e adolescentes PCDs visa a ampliação das possibilidades para garantir e estimular as potencialidades de toda a rede educacional araxaense, com equidade. E o prêmio contempla 3 categorias de redação, sendo de 9 a 11 anos, de 12 a 14 anos e de 15 a 18 anos. Os trabalhos dos estudantes foram coordenados pelos professores e professoras a partir de suas vivências e de um texto de referência indicado pela coordenação do FLI Araxá. No edital do prêmio, a ideia é que os educadores pudessem explorar a temática proposta com seus alunos. Cada categoria vai contemplar 3 alunos. Os ganhadores serão premiados com um valor em dinheiro que varia de acordo com a sua colocação. Primeiro lugar, R$1.000. Segundo lugar, R$500. Terceiro lugar, R$300. Os professores dos alunos premiados serão agraciados, cada um, com os livros Noites Brancas e O Menino, o Assovio e a Encruzilhada, de autoria de Afonso Borges, idealizador e curador-presidente do FLI Araxá. Agradecemos a comissão julgadora que participou da premiação. Registramos que os jurados recebem as redações sem os nomes dos alunos e de suas escolas, ou seja, os textos e desenhos são disponibilizados no formato anônimo aos jurados. A comissão julgadora do prêmio foi composta por Lisa Alves, escritora e cineasta, Luciana Donadelli, mestre em psicologia, professora universitária e supervisora clínica, Lucas Lossel, acadêmico do curso de Letras e escritor, Iris Santiago, locutora, criadora do canal de poesia Escritos Falados e poeta, aos quais agradecemos pela disponibilidade. Vocês estão aqui para a gente aplaudir? Levantem-se. Muito obrigada pela disponibilidade de vocês em participar conosco. As redações e desenhos foram selecionadas para a premiação seguindo os critérios de adequação ao tema, originalidade, criatividade e consonância com os direitos humanos. E, no caso da redação, somam-se os critérios de vocabulário e ortografia. Os prêmios em dinheiro serão depositados aos ganhadores pelo FLI Araxá. Pedimos para os vencedores que procurem a Jennifer, do financeiro, que estará aqui na área de autógrafos, ao final da premiação, para passar os dados bancários para recebimento do prêmio, que será depositado na próxima semana. A todos os estudantes, escritores iniciantes que participaram com seus trabalhos, fica aqui o nosso incentivo para que continuem lendo e escrevendo suas ideias. Ressaltamos que também foi assim que muitos escritores que hoje conhecemos começaram. Agora eu convido para participar da premiação e subir ao palco. Voltar. Afonso Borges, você vem? Convido Zulma Moreira, secretária de Educação de Araxá. Convido a escritora Erilda Marques, representando a Academia Araxaense de Letras. Convido a escritora Silvana Gontijo. Convido o curador da programação Infanto-Juvenil, Léo Cunha. Convido os curadores da 3ª edição do FLI Araxá, os escritores Sérgio Abrantes, Jefferson Tenório, Bianca Santana. Convido os curadores regionais e local, Carlos Vinícius e Luiz Humberto França. Sobem ao palco inúmeros escritores e escritoras que estão participando do 13º FLI Araxá. Eles permanecem de pé para receber os vencedores.
Os vencedores dos prêmios são diferentes crianças e jovens que sobem ao palco sempre acompanhados de suas professoras. No palco, eles recebem um grande cheque que possui escrita a quantia ganhada em tons de roxo, laranja e branco, e um troféu. Após receberem os prêmios, os vencedores, juntos de suas professoras, tiram uma foto no palco ao lado de Afonso Borges e os inúmeros convidados que estão de pé no palco. Começando pelos desenhos, podemos? Vamos anunciar, primeiramente, a categoria PCD, Pessoas com Deficiência, que contempla estudantes de 8 a 18 anos. Começando pelo terceiro lugar, eu convido para vir ao palco o estudante vencedor e seu professor, assim que forem anunciados. E o terceiro lugar vai para... Tambores! Hamilton Teodoro Barbosa. Ele tem 14 anos. E ele estuda na Escola Municipal Aziz J. Chaer, e sua professora é a Vera Lúcia Alves Rosa. Vamos aplaudi-lo, ele está vindo com a professora, Vera Lúcia Alves. E o Hamilton ganhou o prêmio de R$300. O desenho dele está no telão? Sim? Sim. Jefferson Tenório entregando, vamos fazer a foto. Ah, o desenho está ali, que lindo. Todos juntos? Vai lá. Vamos assim, o palco concentrado, quem está participando da entrega. Obrigada, parabéns, Hamilton. E agora a gente vai anunciar o vencedor do segundo lugar na categoria de 8 a 18 anos, PCD. E o segundo lugar vai para... Luan Ribeiro Fernandes. O Luan tem 13 anos. E o Luan foi o vencedor do primeiro lugar no ano passado. Ele estuda na Escola Estadual Armando Santos e a sua professora é a Valéria Patrícia Martim dos Reis. E eu vou convidar também para vir a professora de apoio, que é a Esther Souza. Vamos recebê-los. Para mim. Luan Ribeiro, sua professora Valéria e a professora assistente Esther. Parabéns, Luan. Vamos fazer a foto? Vamos aplaudi-los. Parabéns, Luan. Bicampeão. E agora a gente vai anunciar o vencedor do primeiro lugar na categoria PCD de 8 a 18 anos. E o primeiro lugar vai para... Marcos Otávio da Silva Borges Afonso.
Ele tem 16 anos. E ele venceu o 2º lugar no ano passado. Ele estuda na Escola Estadual Professor Luiz Antônio Correia Oliveira, polivalente. E a sua professora é Rosiane Ribeiro da Silva. Parabéns, Marcos Otávio. O vencedor que vai receber R$1.000. Aí, vamos aplaudi-lo. O desenho do Marcos Otávio está no telão. Agora vamos anunciar os estudantes vencedores na categoria de desenho de 4 e 5 anos. Convido os vencedores do concurso para subir ao palco, acompanhados de seus professores, assim que seus nomes forem chamados. E o 3º lugar na categoria de desenho, 4 e 5 anos, vai para... Maria Laura Ribeiro de Oliveira. Ela tem 5 aninhos e estuda na CEMEI Gabriela Almeida Aristimunho. Sua professora é a Cirlei Aparecida Matos de Freitas Mingote. Vamos receber a Maria Laura Ribeiro, de 5 aninhos. O desenho dela está aparecendo aí no telão. Já ganhando prêmios com 5 aninhos. E agora vamos anunciar o 2º lugar na categoria de 4 e 5 anos de desenho. E o 2º lugar vai para... Maria Clara Gonçalves Mateus. Ela tem 5 aninhos e estuda na EMEI Francisco Braga. E a sua professora é a Fernanda Souza Lima. Olha o tamaninho de 2º lugar. O desenho da Maria Clara está no telão também. Viva! Olha os pais emocionados. Quem não fica? Parabéns, Maria Clara. Vamos fazer a foto. E agora vamos anunciar o estudante vencedor do 1º lugar na categoria de desenho, de 4 e 5 anos. E o 1º lugar vai para... Theo Vaz de Oliveira Reis. Ele tem 5 aninhos e estuda no Centro Educacional Infantil Santa Terezinha. E sua professora é a Márcia Maria Souza. O desenho do Theo está no telão também. Vamos receber o Theo Vaz e sua professora Márcia Maria.
Viva o Theo! O Theo é vencedor do primeiro lugar e recebeu R$1.000 pela premiação. Passamos agora à entrega do prêmio dos vencedores na categoria de desenho, estudantes de 6 a 8 anos. E o terceiro lugar vai para Juliana Mendes Nogueira Pena. Ela tem 6 aninhos e estuda na CEMEI, Dom Pichote, e a sua professora é a Natânia Pereira Marques. Vamos receber a Juliana Mendes, ela que tem 6 aninhos e ganhou o terceiro lugar. Viva! E agora vamos convidar ao palco o vencedor do segundo lugar na categoria de desenho, de 6 a 8 anos. E o segundo lugar vai para Eduarda Aparecida dos Reis. Ela tem 7 aninhos e estuda na Escola Municipal Eduardo Mantandon. E a sua professora é a Amanda Tessaro, que não pôde vir por motivo de saúde, e a diretora Elaine Oliveira veio substituí-la. Parabéns, Eduarda. A Maria Eduarda ganhou o prêmio de R$500. Substituir todo mundo que a diretora morreu, não daria para falar nada, né? Valia a pena. Não, mas ele veio. Qual foi essa? Não, lá na frente. Você me fala. Parabéns a Eduarda. E agora a gente vai anunciar o primeiro lugar na categoria de 6 a 8 anos. E o primeiro lugar vai para João Gabriel Alexandre do Reis Borges. Olha, o João Gabriel, ele tem 8 anos. E ele estuda na Escola Municipal Agardia Fonseca e Silva. Vem, João Gabriel, receber seu prêmio. Vem com a sua professora, Natânia Pereira de Paula Silva Marques. O João Gabriel venceu o primeiro lugar e ganhou o prêmio de R$1.000. Parabéns, João. Olha o desenho dele no telão. Vamos aplaudir todos os vencedores na categoria de desenho. Passamos agora para a entrega do prêmio de redação aos vencedores da categoria de estudantes entre 9 a 11 anos. E eu convido para subir ao palco os vencedores ao lado de seus professores, assim que os nomes forem anunciados. E o terceiro lugar na categoria de redação entre 9 e 11 anos vai para Guilherme de Souza Miranda.
Ele tem 11 anos e estuda no Colégio Gabarito. E a sua professora é a Joana D'Arquivaz. E o título da redação é Tribunal da Imaginação. Vamos aplaudir o Guilherme, a sua professora Joana. Parabéns, Guilherme. E agora vamos anunciar o segundo lugar na categoria de redação, de 9 a 11 anos. E o vencedor do segundo lugar é... Ana Lu Pereira Viana Coelho Guerra. A Ana Lu tem 11 anos. E ela estuda na Escola Municipal Delfim Moreira. Sua professora, Aldineide Dark de Almeida. Bem-vindas, parabéns, Ana Lu. Parabéns à professora. E o título da redação da Ana Lu é A Literatura na Encruzilhada, o valor do livro e do escritor na vida de um país. Parabéns, Ana Lu. E agora vamos anunciar o vencedor do primeiro lugar na categoria de redação de 9 a 11 anos. E o primeiro lugar vai para Isadora Helena Nunes. A Isadora tem 9 aninhos e ela estuda na Escola Municipal Alice Moura, professora é Joyce Matias Cruz. E ela escreveu a redação Alice na Encruzilhada. Viva! Vamos receber Isadora, que ganhou o prêmio de R$1.000. Viva! Passamos agora à entrega do prêmio de redação aos vencedores da categoria de estudantes de 12 a 14 anos. E o terceiro lugar vai para Valentina Vitória de Oliveira Miranda. A Valentina tem 12 anos e ela estuda no Colégio Salesiano Dom Bosco. E a sua professora é a Daiane dos Reis Teodoro. Vamos recebê-la. O título da redação da Valentina é Entre Cinzas e Palavras, a Literatura. Parabéns, Valentina. Vamos aplaudi-la com sua professora. E agora, vamos anunciar o segundo lugar na categoria de redação de 12 a 14 anos. E o segundo lugar vai para
Oliveira Marques. A Isa tem 14 anos e estuda no Colégio Gabarito. Sua professora é a Michele Landim, que vem representada pelo diretor Alisson Romualdo. Vamos recebê-los. Parabéns, Isa. E o título da redação da Isa é Mentes Pensantes, entre denúncia e memória. Parabéns, Isa. E agora a gente vai anunciar o vencedor da categoria de 12 a 14 anos do primeiro lugar. E o vencedor é Laura Ribeiro de Oliveira. A Laura tem 13 anos. E ela estuda no Colégio Atena. Sua professora é a Fernanda Macedo de Melo. Vamos receber a Laura e a professora Fernanda. O título da redação da Laura é A Última Trincheira, Ler, Lembrar e Resistir no Brasil, de Lobato. E agora, passamos para a entrega do prêmio de redação aos vencedores da categoria de estudantes de 15 a 18 anos. E o terceiro lugar, na categoria de 15 a 18 anos de redação, vai para Larissa Martins Borges. A Larissa não veio, mas quem vai substituí-la é a professora Maria Nair. A Larissa teve um imprevisto. E o professor dela é o Daniel de Castro Machado, e ele vai ser representado pela coordenadora da escola, Dilma Dutra. Ela estuda no Colégio Atena. As professoras passem por aqui para receber o prêmio da Larissa. Muito obrigada por virem. A gente registra os nossos sentimentos pela perda de vocês, a diretora do Colégio Atena, que faleceu recentemente. Vamos aplaudi-las. Nossos sentimentos pelo falecimento da diretora Adriana Paiva. O título da redação é O Futuro nas Páginas do Passado. E agora vamos à entrega do segundo lugar, na categoria 15 a 18 anos de redação. E o prêmio vai para Luiz Fernando de Melo Balduino. Ele tem 17 anos e estuda no Colégio São Domingos. E a sua professora... E o seu professor é o Germano da Costa Lemos.
E o título da redação dele é Literatura, Poder e Voz aos Silenciados. Viva! Parabéns, Luiz Fernando de Mello e seu professor, Germano da Costa Lemos. E agora a gente finaliza com a entrega do prêmio de primeiro lugar na categoria 15 a 18 anos. Que rufem os tambores. E o prêmio vai para Cássio William Freire Júnior. O Cássio tem 18 anos e ele estuda na Escola Estadual Vasco Santos. E a sua professora é a Daiane dos Reis Teodoro. E o título da redação do Caio é A Senhora e a Encruzilhada. Vamos receber o Cássio William Freire Júnior, grande vencedor na categoria de 18 anos. Cássio William Freire Júnior. Ele é? O Cássio ele é membro da Academia Juvenil de Letras de Araxá. Parabéns, Cássio. O título da redação do Cássio é A Senhora e a Encruzilhada. E eu convido a poeta e escritora Líria Porto para fazer a leitura da redação do Cássio. Cássio, pode permanecer no palco para a gente ouvir a leitura da sua redação? Fica. A Senhora e a Encruzilhada. Toma o lugar de Josane uma senhora. Ela é branca, possui os cabelos ondulados e brancos, cujo comprimento lhe vai até as orelhas. Ela traja vestido midi, estampado em tons de verde, marrom, laranja e vermelho. Usa óculos redondos de aro preto. O cruzamento comum era uma encruzilhada, dessas que levantamos a cabeça e ponderamos cada passo. Ali, no meio de nada, ou talvez de tudo, senti o peso dos séculos em meus ombros e a leveza de cada história que já contei. À minha frente, os caminhos se abriram, trazendo seus lamentos e promessas. À direita, um caminho asfaltado e veloz que reluzia à luz dos monitores, onde as palavras voavam bytes, desprovidas de tangibilidade, mas com uma força avassaladora. Muitos me estavam a seguir por ali. Teria desde alcance global a leitores em profusão e reconhecimento, mas temia a superficialidade de ser engolida por um tempo sem pausas e atenção efêmera. Algo dizia sim, é o futuro, quando ao outro algo, esse já se lamentava. À esquerda, uma trilha empoeirada, quase esquecida, onde havia tradição e persistência, cheiro de papel envelhecido e capas com segredos há muito selados. Alguns amigos escritores me acenavam para voltar e eu sabia o conforto. O bom silêncio de uma biblioteca, a imersão total. Mas preservar o legado me afastava das várias formas de contar e ser contada. Não fui por ali. Por último, um caminho estreito e incerto, onde a experimentação se confundia com a busca incessante por lucros. O dilema desse caminho era curto e objetivo. Reinventou-se para ser relevante ou diluir sua existência a custo.
Em um giro suave, vi que não me afastei muito de onde vim. Escolhi voltar, me permiti parar para não pensar, mas sentir. De alguma forma, eu já estive em todos os caminhos. Sou a narrativa que resiste. A poesia me encanta. Sou refúgio e também desafio. A voz que fala com todos e para todos. Sou um convite à aventura de pensar e sentir. A esse ponto você se pergunta, quem sou eu? Eu te digo, caro leitor, meus amigos costumam dizer que eu sou a saciedade de quem tem fome de conhecimento. Eu sou literatura. E toda essa encruzilhada é apenas mais uma das minhas infinitas e misteriosas histórias. Eu sou literatura. Quem quer mais emoção? Agora eu quero convidar a Isadora Helena Nunes para vir ao palco. Ela é uma das vencedoras do prêmio de redação, ela tem 9 anos. E eu convido a Bianca Santana para fazer a leitura da redação dela. Toma o lugar de Josane, uma outra mulher. Ela é negra, possui os cabelos muito cacheados e cheios no estilo Black Power de tom escuro. Ela traja vestido midi de tom azul. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. Ao final, todos os vencedores se reúnem no palco junto com os convidados para tirarem uma foto. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia de crianças e jovens de diferentes idades, cores e sexo. A maioria traja uniforme escolar. Mas jurava que podia ouvir a voz dos escritores em sua cabeça. Alice caminhava preocupada, imaginando o dia em que acordaria e seus bens mais importantes teriam sumido. Então os pensamentos tomaram conta de Alice. Como eu viveria sem o meu cantinho no quarto, onde fica a velha estante de livros? Lá eu tenho mais do que livros, gibis e historinhas. Lá eu tenho o cheiro dos lugares que nunca visitei. Tenho o conforto do gigante das montanhas, as aventuras do gato de botas, a coragem de Touro Ferdinando e até mesmo o poder dos super-heróis, pensava Alice enquanto caminhava. De repente, apareceu um gato sorridente e disse: vai ter que escolher. Há 2 caminhos nessa encruzilhada. Um é cheio de cores e luzes, mas vai tomar todo o seu tempo e sugar sua energia. O outro é feito de livros com histórias divertidas e contos fantásticos. Cada escolha tem seu preço, cara Alice. A Alice gastou um tempo olhando para o caminho das telas. Ficou vidrada, pois tudo lá era vibrante. Todos caminhavam olhando para baixo. Depois, olhou para o caminho dos livros e viu crianças rindo com as histórias dos livros e, apesar dos desafios de valorização dos livros e escritores, sentia que tudo iria ficar bem. Então decidiu-se. Meu caminho é o dos livros, pois ali a memória nunca morre. A poesia nasce e floresce e os sonhos sempre ficarão protegidos nessas páginas por toda a eternidade. Agora eu convido os estudantes para virem ao palco para a gente fazer a foto.
oficial com todos juntos. A gente vai organizar aqui com todos que participaram da premiação. A gente parabeniza a todos e todos os estudantes que participaram da premiação. Agradecemos as escolas e professores que se empenharam em incentivar os estudantes. Agradecemos também a todos vocês que vieram participar conosco dessa cerimônia. Todo mundo fica atento à fotógrafa que está orientando a Bleia. Lembrem de procurar a Jennifer lá na área de autógrafos. Vamos lá. Sorriam. Viva! Está encerrada a nossa cerimônia de entrega dos prêmios de redação e de desenho do FLI Araxá. Estão todos convidados para seguir conosco na programação. Lembrando para as crianças e famílias que amanhã, domingo, às 11 horas, aqui neste teatro, teremos a apresentação do musical infantil O Tubarão Martelo e os Habitantes do Fundo do Mar. A entrada é gratuita, então venham e tragam os amigos e as crianças.